Levante a voz. Muito bem, Dr. Marcos Cerqueira, IMDI Cardio Center, conosco aqui, sempre participando, trazendo informações importantes, doutor. Hoje falando sobre o AVC, o acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame, né? Popularmente conhecido. Mas antes de falarmos, de entrarmos no tema definido para hoje, a gente vai só destacar que o IMDI Cardio Center está recebendo novos e importantes serviços da área médica a partir de janeiro, agora já de 2018, não é isso, doutor? Estarão atendendo também lá no IMDI os profissionais da Clinus, né? Também no IMDI Cardio Center, doutora Agenor, já que estão falando de AVC, acidente vascular cerebral, é uma referência também nessa questão do tratamento, né, doutor? E doutora Adriana também na área de otorrinolaringologia, né? Eu gostaria que o senhor falasse aí sobre essa chegada, né, desses novos serviços também no IMDI Cardio Center. Boa noite, doutor. Boa noite, amigos. Boa noite, Edilson. Boa noite, Ney. É um prazer estar participando aqui mais uma vez, anunciando essa importante aquisição para o centro médico, tá? Que é a chegada do Dr. Agenor, neurologista, e do Dr. Adriana, otorrinolaringologista, que vem somar essa equipe e oferecer para nossos pacientes um atendimento ainda mais humanizado e completo. Então, estamos muito felizes com essa parceria e esperamos que isso venha a trazer mais qualidade ao nosso atendimento. E já a partir de janeiro, então, esses novos serviços já estarão disponíveis no IMDI Cardio Center? Exatamente. A partir de janeiro, na primeira semana, os pacientes eles já podem ser encaminhados para lá para serem atendidos por esses profissionais que são referências aqui no Recôncavo. Pois é importante, né? Inclusive com tratamento de doença do sono, né? E entre outras importantes áreas também que serão cobertas agora aqui em Santo Antônio de Jesus pelo IMDI Cardio Center. E parabenizar aí pela ida aí do Dr. Agenor, que é um parceiro também nosso, né? Sempre que nós necessitamos discutir alguns desses temas, nós sempre buscamos esse apoio também do Dr. Agenor. E ele está sempre conosco, né? E dá as boas-vindas, no caso do Dr. Agenor, aí para a IMDI Cardio Center, né? Que é parceira aqui também do nosso programa. Agora, falando sobre o AVC, doutor, o acidente vascular cerebral, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente, né? O que é o AVC? Eu até tentei convidar o Dr. Agenor, mas em virtude de compromissos prévios, ele não pôde estar aqui presente. Então, coube a mim falar sobre o tema, que é um tema de muita relevância, é um tema muito comum. Só para se ter uma ideia, é uma das principais causas de morte, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Dentre as doenças cardiovasculares, o AVC desponta como causa líder de mortalidade. O AVC, o que é? Né? Uma sigla do acidente vascular cerebral, ou acidente vascular encefálico, que é uma condição clínica muito importante, na qual ocorre a interrupção do fluxo sanguíneo cerebral. Então, as células nervosas cerebrais acabam ficando sem os nutrientes e sem o oxigênio de que dependem para um bom funcionamento. Com isso, acaba que essas células, por não conseguir obter os nutrientes e o oxigênio que são indispensáveis à sua vida, essas células acabam morrendo, tá? E uma vez que essas células morrem, elas perdem a capacidade de apresentar sua função vital. E aí a pessoa pode apresentar sintomas a depender da região que vai ser acometida. Então, os sintomas neurológicos normalmente são súbitos. Então, a pessoa que estava bem, em questão de minutos, ela apresenta um déficit neurológico que pode ser uma perda visual, transitória ou não, a incapacidade de movimentação de algum membro, um lado do corpo, ou só o braço, ou só a perna, alterações da mímica facial, alterações na fala. Em casos mais graves, nós podemos ter uma cefaleia de forte intensidade, seguida inclusive de síncope, né, de perda de consciência. Então, existem diversas situações, né? Esses sintomas eles vão variar do tamanho da área que foi o AVC
e também da duração dos sintomas. Se a gente consegue, através da nossa terapia, recuperar um pouco das células que ainda estão em sofrimento. Essa questão dos sintomas está direcionada à área do cérebro atingida? Exatamente, né? Nós sabemos que o cérebro é um comandante do corpo, então, a depender de qual área foi acometida, nós vamos ter alterações na função daquela área. Por exemplo, se a área da fala for atingida, teremos comprometimento da fala. Se a área da visão for comprometida, da mesma forma. Então, os sintomas elas variam de acordo com a área acometida. O AVC ele tem basicamente dois tipos. O AVC isquêmico, que é causado por uma interrupção do fluxo sanguíneo. Então, uma artéria que leva sangue para o cérebro, ela por algum motivo ela pode obstruir, isso comprometer o fluxo. O isquêmico, ele é então uma obstrução da artéria. Isso, é uma causa dentro do vaso sanguíneo, ocorre então a obstrução. É como se uma mangueira que vai molhar um jardim, essa mangueira tivesse com uma obstrução interna. Quando se dobra a mangueira que passa o fluxo de água interrompido. Não vai conseguir levar, né, o fluxo para a região que se pretende. É o AVC mais comum, 80% dos AVCs são do tipo isquêmico. E o tipo hemorrágico, que é o derrame propriamente dito, que é quando derrama uma quantidade de sangue, né, dentro do cérebro, que é correspondente a aproximadamente 20%, que é quando há uma ruptura de alguma artéria dentro do cérebro, comprometendo assim a função. Agora, quais as causas no caso dos dois? Os mesmos fatores podem indicar os mesmos problemas, tanto o hemorrágico quanto o isquêmico, ou tem diferença entre eles? Os AVCs, eles compartilham uma boa parte dos fatores de risco, né? E hábitos de vida, como por exemplo tabagismo, uso de drogas ilícitas, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, sedentarismo. Existem algumas arritmias cardíacas, como por exemplo a fibrilação atrial, que pode provocar o AVC tipo isquêmico. E o AVC tipo hemorrágico, ele pode ocorrer por ruptura de aneurismas, né? Ou a pessoa já pode ter nascido com alguma malformação arterial, tá? Ou desenvolvido através da sua vida. Sabemos que a hipertensão arterial ou pressão alta vai enfraquecendo progressivamente as artérias do corpo, e dentro da cabeça a mesma coisa. Então, esse seria um dos principais fatores de risco, a hipertensão? A hipertensão é o principal fator de risco, tanto para o isquêmico quanto para o hemorrágico. Então, a hipertensão vai enfraquecendo a parede dos vasos sanguíneos, forma-se esse aneurisma, que é então a região de maior suscetibilidade a rupturas. Agora, ele dá algum alerta antes de propriamente acontecer o acidente vascular cerebral, ou pega de surpresa? Como é que o indivíduo encara? Ele tem algum alerta, algum sinal, algum sintoma de que pode ocorrer, ou é pego de surpresa? Normalmente, né, é muito raro o AVC tipo hemorrágico ele apresentar dor de cabeça, tá? E existem casos em que esse enfraquecimento súbito, essa dilatação súbita da artéria com a formação do aneurisma, ela pode ser sintomática, mas a maioria dos casos não. Em relação ao AVC isquêmico, muitas vezes ele pode ser precedido pelo chamado acidente isquêmico transitório, que é uma condição em que há uma obstrução, tá? Mas essa obstrução ela é temporária, a ponto de não causar uma lesão irreversível. Há um dano à célula nervosa. Mas é possível reverter um quadro de AVC? Normalmente, de forma espontânea, existe um sistema endógeno que é responsável pela degradação desses coágulos. Em alguns casos, esse sistema fibrinolítico endógeno consegue, mas não é muito comum. O que a gente aconselha é que quando esse paciente apresente os primeiros sintomas, ele procure imediatamente o médico. Tá? Tempo aí é essencial, né? O tempo é crucial. Sabemos que quanto mais tempo se perde, mais células nervosas morrem. Então, esse paciente, ao sentir os primeiros sintomas, eles devem se deslocar ao serviço médico mais próximo, ele deve ser avaliado por um médico o mais rápido possível, ser submetido a uma tomografia, tá? Que é um exame da cabeça, onde a gente vai conseguir identificar se tem AVC, se tiver o AVC, em que localização que é, qual é a extensão, se ele é do tipo isquêmico ou hemorrágico, e a partir daí tomadas todas as condutas, né? A gente sabe que o AVC tipo isquêmico é um AVC que a gente pode utilizar medicações nas primeiras horas, e essas medicações têm o poder de dissolver esse coágulo que se formou, tá? Existem as drogas chamadas trombolíticas, entre elas no AVC, no caso, a mais utilizada e unicamente liberada, que é a alteplase. É uma medicação que tem um custo elevado, mas é muito custo eficaz, porque reduz mortalidade, reduz morbidade.
Hoje, inclusive, aqui na cidade de Santo Antônio, tivemos o prazer de vivenciar um caso desse bem sucedido, né, no hospital aqui da cidade. A equipe de neurologia conseguiu agir a tempo e fez esse procedimento com muito sucesso. O paciente ele recuperou o déficit, né, então consegue se devolver o paciente à vida e de uma forma que ele possa ressocializar com todas as funções preservadas. Agora, doutor, há um risco de uma pessoa estar sofrendo AVC e se confundir o problema com algum outro problema mais simples, porque, como o senhor já falou, né, o tempo é crucial. Né, sentiu que está sendo acometido de um AVC, tem que buscar urgentemente o atendimento médico, né? Agora, há algum risco da pessoa confundir isso com algum outro sintoma, com algum outro problema, o sintoma ser algo parecido e acabar não buscando logo esse atendimento de emergência, de urgência? O que é que pode ser confundido aí com o AVC? Não, existe sim, né? A recomendação é sempre, ao sentir esses sintomas de uma perda motora, de uma perda de uma capacidade de uma forma súbita de movimentação dos braços, alteração na fala, viu que a boca está um pouquinho torta, que tem alterações da mímica facial, procurar imediatamente, né? Cabe ao médico fazer esse diagnóstico diferencial, descartar o possível AVC. Existem alterações como, por exemplo, paralisia facial, algumas alterações que podem comprometer o nervo da face, e isso dá alterações da mímica facial semelhantes ao AVC. Pacientes que também têm crises convulsivas podem apresentar paralisias temporárias em alguns membros. Pacientes com crise de hipoglicemia também podem apresentar, mas eu sugiro que, ao sentir os primeiros sintomas, contacte a unidade médica mais próxima, justamente para não perder esse precioso tempo. Lembrando que ao redor daquela área do AVC, que é uma área que infelizmente não tem como recuperar, existe uma área chamada área cinzenta, ou área de penumbra, que são células que estão sofrendo, mas que ainda não morreram, são células viáveis. Então a gente tem, durante esse tempo inicial, que lutar para preservar essa área de penumbra, tentando preservar a função da maior parte das células neurológicas. Agora, é possível evitar o AVC? Evitar o AVC evitando os Quais fatores são as de dicas? risco, controlando Aí, no os caso, fatores controlando de risco. são os fatores Exatamente. de risco para poder se evitar. Assim como as doenças cardíacas, elas precisam de tratamento e controle, as doenças neurológicas tipo AVC também. Então, controlar a obesidade, controlar a questão do sedentarismo, prática de atividade física regular, controlar a sua pressão. Então, não basta tomar um remédio de pressão, tem que tomar e verificar se a pressão ele está bem controlada. Controlar os níveis de açúcar, controlar os níveis de colesterol, tá? Ter hábitos saudáveis, uma boa alimentação, restrição de sódio. E aqueles pacientes com cardiopatias, que são um subgrupo especial, deve ter um acompanhamento cardiológico bem importante. Pacientes que têm doenças valvares, arritmias cardíacas, precisam às vezes usar medicações anticoagulantes, medicações que afinam, entre aspas, o sangue, impedindo que se formem esses coágulos que possam obstruir as artérias cerebrais. Agora, quais os grupos de risco, os principais? Qual a faixa etária de maior incidência do Normalmente AVC? o homem ele é mais acometido, então o sexo masculino é mais acometido, população de raça negra também, e normalmente pacientes idosos, né? Acima de 60 anos seria o subgrupo de maior risco. Mas pode acontecer com pessoas Mas pode jovens acontecer também? em pessoas jovens. Inclusive, não é incomum que nós, na nossa prática, nos deparemos com essas situações. Tá? Muito comum. Ok, tratamento, o senhor já falou de alguns, mas você reforçasse aí, né? Como é tratado. Vai depender aí o do AVC. tipo, né? Sendo do tipo isquêmico, chegando no hospital dentro de um tempo hábil, que normalmente é dentro das primeiras 4h30 até 6 horas, a gente pode utilizar a medicação trombolítica. Passando esse tempo, há ainda a possibilidade de fazer a trombectomia, que é um procedimento normalmente feito num centro de hemodinâmica, em que passa-se um catéter e esse catéter visa destruir aquele coágulo que está obstruindo. E isso pode restaurar ainda algumas células viáveis, tá? E se for do tipo hemorrágico, se for um hematoma intraparenquimatoso, hemorragia, normalmente a gente faz uma conduta conservadora, a não ser que tenha um volume de sangue muito grande que precise drenar. O tipo hemorragia subaracnoide, que é um tipo de hemorragia cerebral, daqueles AVCs hemorrágicos, exigem uma investigação mais aprofundada na busca de qual vaso que rompeu
e muitas vezes está indicado então fazer a clipagem do aneurisma. Então, se aquele aneurisma, que é aquela área dilatada, rompeu, a gente pode fazer o fechamento daquele vaso através de hemodinâmica ou aberta, né, a via cirúrgica convencional, em que há aquela clipagem do aneurisma impedindo sangramentos futuros. Com relação à reabilitação, né, o paciente é cometido aí de um AVC, a gente sabe que com um dos sintomas que o senhor já citou, algumas sequelas, na verdade, como reabilitar isso? Esse paciente, é possível reabilitar? É possível, sim, é possível, e é importante que trabalhemos com a equipe multidisciplinar, multi e inter. Não basta ter muitos se a gente não troca informações. Então é importante que esse paciente seja acompanhado pelo cardiologista, pelo clínico, pelo médico que acompanha o açúcar, pelo profissional da área de psicologia. Normalmente são pacientes que precisam de um suporte psicológico também muito importante, do nutricionista, do fisioterapeuta, né, fazendo fisioterapia motora mesmo, né? E também do fonoaudiólogo, né? O fonoaudiólogo muitas vezes nos transtornos de deglutição, transtornos de fala, eles nos auxiliam bastante na reabilitação desses pacientes. Então é importante que esse paciente seja acompanhado por uma equipe multi-interdisciplinar para que atinjamos os melhores resultados. Pois é, e aí é importante também essa chegada agora do Dr. Agenor também no IMDI Cardio Center, que já vem também somar essa força, né, essa equipe, na verdade, multidisciplinar disponibilizada pelo IMDI Cardio Center no tratamento, né, o problema. Então, importante também essa chegada do Dr. Agenor como uma das partes integrantes aí também desse conjunto, né, dessa equipe multidisciplinar. Com certeza, né? Vem a somar muito com a nossa equipe, né? Como já foi dito, os pacientes, eles compartilham muitas vezes dos mesmos fatores de risco. Então, o paciente que vai com AVC é o mesmo que tem uma cardiopatia. Então, há essa inter-relação entre as especialidades e certamente a gente vai poder oferecer um tratamento mais completo, mais humano e de melhor qualidade para eles. Ok, Dr. Marcos Cerqueira, nós mais uma vez agradecemos a sua presença, né, a sua participação, os esclarecimentos trazidos aqui para a população sobre o acidente vascular cerebral, né, e algo mais que o senhor queira falar, acrescentar, fique à vontade. Eu, na verdade, gostaria de agradecer mais uma vez pela participação e pedir para as pessoas que cuidem da sua saúde, né? O AVC é uma doença catastrófica e que a única forma de prevenção, como já dito, é fazer o controle dos fatores de risco. Então, importante até lembrar, porque a gente está caminhando aí agora para as festas de fim de ano, vem aí o Natal, vem a ceia do Natal, aí aquele pessoal que já está num grupo de risco, acaba se excedendo com relação a alimentos, alimentação, bebidas, tudo isso deve ser controlado, moderada também nesse período festivo. Exatamente, né? Aproveitar os períodos festivos para fazer uma atividade física, né? Evitar o exagero nas bebidas alcoólicas, nas alimentações, para que a gente possa passar por essas férias só com boas lembranças, né? Pois é, mais uma vez agradecemos a sua presença. Estamos sempre à disposição. Levante a voz.